noite para você que nos assiste na TV Itajubá. Aqui Pastor Marcelo mais uma vez aqui, começando para vocês Espaço Gospel. TV Itajubá, TV aí que pega no seu celular. Estamos juntos mais uma vez aqui para aprendizado aqui da Palavra de Deus. Quero agradecer a Deus aí pela sua vida, por estar junto aqui com a gente aí, tá aprendendo, se dedicando. É investimento, tá? O que vocês estão fazendo aí é investimento na Palavra de Deus, no aprendizado. Estamos na nossa série de estudos aí, já estamos no meio do estudo, hein? Muito bom ter você aí todo esse tempo aí de aprendizado e quero mais uma vez aí te ajudar no ensinamento aí da Palavra de Deus e liberar mais uma porção aí da Palavra de Deus para a sua vida, tá bom? Queremos agradecer aí todo mundo aí que tem nos ajudado a manter essa programação, primeiramente aqui esse espaço aberto aqui na TV Itajubá aqui, todas as pessoas que nos ajudam, né? Pastor Leandro, todas as pessoas aí que nos incentivaram a fazer esse trabalho, né? Estamos aqui com esse foco, levar a palavra de Deus para você. Tem Megacar, tem os nossos irmãos aí da Magic Vet e tantos outros aí que já têm ajudado, colaborado para manter esse programa, Daniel e Gisele com a Invente, tantos outros. Então, se você quer e também quiser nos ajudar, fica muito bem-vindo também aí a sua ajuda aí para manter essa programação no ar, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Mas eu quero orar para a gente estar aqui, compartilhando aqui mais um pedacinho aqui da Palavra de Deus, desse estudo. Hoje nós vamos falar sobre conversão. Semana passada nós falamos sobre o início do arrependimento, falando sobre arrependimento, e dentro da etapa do arrependimento tem a conversão. Vamos orar, que eu já vou aí liberar aí mais uma parte do ensino para a sua vida, tá bom? Pai amado, eu quero agradecer ao Senhor por esse tempo, Pai, de estarmos juntos aqui, Senhor Deus, transcorrendo a Tua palavra, os Teus ensinamentos durante esse tempo. Espírito Santo de Deus, eu peço tão somente que o Senhor me use, me ajude a trazer à memória tudo aquilo, Pai, que o Senhor preparou para nós nesse dia, onde nós possamos, Senhor Deus, a cada dia mais aprender um pouco mais da Tua palavra, dos Teus ensinamentos, Pai, e que a gente possa, Senhor Deus, ó Pai, colocar em prática, que é o que vai fazer mudança e transformação na nossa vida e na nossa história. Eu te agradeço por tudo, eu peço a Tua bênção, Pai, a Tua luz e a Tua direção. E para cada pessoa, Senhor Deus, que está na sua casa ou em algum outro ambiente assistindo essa programação, que o Senhor possa estar abençoando e ajudando ela a aprender e também a ensinar outras pessoas a Tua palavra e os Teus ensinamentos. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos? Vamos lá então para mais uma porção aqui da Palavra de Deus, aqui mais um aprendizado? Os últimos estudos aí nós falamos um pouco sobre arrependimento, né? E o que foi mais assim bem focalizado nesse último foi a diferença entre remorso e a diferença de remorso e arrependimento. A gente viu ali que o remorso aconteceu na vida de Judas e o arrependimento aconteceu na vida de Pedro. E nós vimos qual é a diferença entre um e outro. O arrependimento, ele gera uma transformação para a vida, enquanto que o remorso, ele não traz transformação e, pelo contrário, ele conduz à morte. Normalmente, a pessoa que está com remorso, ela não se perdoa, a ponto dela ir e tirar a própria vida, dependendo da situação, que foi o que aconteceu com Judas. O remorso gera uma culpa tão grande na vida da pessoa que ela não consegue se liberar e ela acredita que para ela não tem perdão, a ponto dela tirar a própria vida. Já com Pedro, ele mesmo traindo a Jesus, negando Jesus Cristo 3 vezes, ele se arrepende amargamente, ele chora, ele pede perdão e mesmo aquele peso que está sobre a sua vida, ele consegue dar sua continuidade, ele consegue caminhar, ele consegue andar. E aí nós vemos aí, depois aí se vocês forem querer saber um pouco mais da vida de Pedro, tem até 2 cartas na Bíblia que ele escreve, está lá no finalzinho, a primeira e segunda carta de Pedro, e tem muita coisa que acontece na vida de Pedro quando a gente olha o livro de Atos. Então, se você quiser mergulhar um pouquinho mais na história de Pedro, a gente vê um Pedro andando com Jesus e outro Pedro depois que Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus e aí depois a descida do Espírito Santo. Há um outro Pedro. Então, há 2 diferenças de Pedro. Até aquele que nega Jesus Cristo, que ali não confessa Jesus Cristo diante dos homens, e aquele que confessa Jesus Cristo diante dos homens. Então a gente vê bastante diferença, mas a grande mudança na vida de Pedro vem através do arrependimento. Mesmo ele andando com Jesus Cristo, a grande mudança na vida dele vem através do arrependimento. Então, isso que eu queria que você entendesse. O arrependimento é uma decisão pessoal que vem na sua vida, que vem na vida de cada um de nós, que faz uma grande transformação na nossa história para a gente continuar seguindo o Mestre.
Tá bom? E aí o que acontece? Vem uma coisa que aconteceu também na vida de Pedro, que é a conversão. Mesmo ele andando com Jesus Cristo, Jesus tem um momento que ele fala algo para Pedro que é muito sério. Ele falou: Pedro, quando você se converter, ajuda os seus irmãos. Falei, mas Pedro estava andando com Jesus, ainda não estava convertido? Pior que não estava. Ele via as maravilhas, ele era impossível, ele andou sobre as águas junto com Jesus Cristo. Ah, mas ele afundou, mas ele foi o único que andou. Se existe alguém que andou sobre as águas aqui, só tem dois, Jesus e Pedro. Ninguém mais, os outros afundaram. E os outros, quer dizer, os outros nem tentaram. Ah, mas ele afundou, mas ele andou. E eu acho que depois que ele voltou para o barco lá, todo mundo falou assim: cara, como é que é esse negócio de andar sobre as águas, como é que foi? Você sentiu, não afundou, não deu medo? Medo deu que eu afundei. Mas eu andei, eu fui. Não sei se ele andou 1 metro, 2, 5, 10, 20 metros, 50 metros, mas ele andou. Essa experiência ele teve. Então, assim, há inúmeras coisas que acontecem na vida de Pedro. E a gente tem que valorizar o que aconteceu na vida dele também. E depois que Jesus Cristo morreu, subiu aos céus, há uma grande transformação e Pedro é usado ainda de uma forma muito mais ousada. Depois dá uma olhadinha lá no livro de Atos, capítulo 2 para frente, que vocês vão entender um pouquinho mais sobre a vida de Pedro. Não é o nosso foco aqui, é só um direcionamento para você, tá bom? Eu quero falar então sobre o processo de conversão. O que é isso? Envolve um abandono radical do pecado. Ou seja, agora eu abandono o pecado de forma radical. E eu tenho uma aceitação incondicional do senhorio do nosso Deus, ou seja, de Jesus Cristo. E tendo feito isso, de que forma? De todo o coração. Agora eu quero mostrar para vocês uma pessoa que passou por isso, que lembra um pouquinho a minha vida, a sua vida, a vida de Pedro e de muitas pessoas. Lá em Lucas, capítulo de número 15, eu quero que você abra aí, ou se você tiver aí na sua Bíblia aí, ou no seu celular, Lucas 15, a partir do versículo de número 11. Quando eu começar a ler, você vai identificar essa passagem. Diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidades. Por isso foi empregar-se como um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo ao fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou e foi-se para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou-o e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Ele lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens.
mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você sempre está comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Eu sei que essa história que Jesus Cristo conta para nós aqui, ela é impactante, ela mexe com o nosso ser, ela mexe com o nosso interior. E nós vemos aqui 3 personagens, o pai e seus 2 filhos. O mais novo pede a parte da herança, vai, gasta tudo, passa fome, passa necessidade, viveu de forma irresponsável, até o momento que ele tem que arrumar alguma coisa para fazer, e aí vai cuidar de porcos, e nisso nem alimento para ele tinha, que ele desejou comer a comida dos porcos. E aí ele pensou, pô, na casa do meu pai tem alimento melhor do que esse aqui, então eu vou pedir para ser um empregado do meu pai, porque eu trabalho para ele, e lá pelo menos comida eu vou ter para me sustentar, vou ter um alimento pelo menos para sobreviver. É isso que eu vou dizer. E aí ele volta. E aí a palavra de Deus nos mostra que Jesus, contando essa parábola, quando ele volta, o pai já o vê de longe. E é engraçado que ao invés de ser o filho que vai de encontro ao pai, ele inicia isso, mas quem corre em encontro ao filho é o pai. O pai vai de encontro ao filho, corre, abraça e beija. Imagine o cheiro, a situação, a roupa que esse menino estava usando. O pai abraça, beija. E aí a palavra de Deus nos fala que aquele menino fala assim, ó, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Então ele reconheceu, eu não sou digno de ser seu filho mais. Eu não tenho condições, é uma situação aí que eu não quero, né? Eu me arrependi, eu pequei contra o céu, contra o Senhor. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai fala assim, vai depressa, pega a melhor roupa, limpa esse menino, põe sandália nos seus pés, põe anel no dedo, mata o novilho ou o bezerro, o melhor que tiver, e vamos fazer festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E aí o pai dá aquela festa, aquela alegria, reconhece o filho ali, recebe o filho diante de toda aquela situação, enquanto que a gente vê que há um filho mais velho que está no campo, trabalhando, quando volta, com certeza, ouve a música, ouve a festa, pergunta, o que aconteceu? Fala, seu irmão voltou. Né? E eu fico imaginando, ele deve ter perguntado para os seus criados lá, ele fez fortuna, ele está rico? Falou, não, ele gastou tudo, perdeu tudo. E aí quando a gente olha, ele fica irritado, não quer entrar na festa, fica irado, e aí o pai sai para fora para chamar esse filho também. Filho, vem para a festa, vem para festejar. Fala, pai, como? Como que eu vou fazer um negócio desse? Olha o que esse seu filho fez, o que meu irmão fez. Ele pegou todo o bem do Senhor, gastou tudo, desperdiçou, com prostituta, com tudo que é errado. Agora ele volta, vamos lá, na nossa linguagem, com a cara lavada, desse jeito aí, e o Senhor ainda manda fazer a festa. O Senhor nunca deu um cabrito para mim. O Senhor nunca deu um cabrito para mim, nem para me festejar com meus amigos aí, ó. Agora, para ele, o Senhor manda matar o melhor bezerro que a gente tinha e faz uma festa dessa. E aí o pai fala assim, meu filho, você está comigo o tempo todo. Você pode ter o que você quiser, quando você quiser. Mas esse teu irmão, ele estava morto. E agora ele está vivo. Agora ele estava perdido e foi encontrado. Aqui é um genuíno trajeto de retorno ao pai. Ele estava com o pai, deixou o pai e voltou para o pai. Então, quando a gente olha aqui, se a gente quer pensar numa análise de arrependimento e de conversão, nós vemos na fala do filho, quando ele pensa, eu vou voltar, vou ser um empregado, não vou mais nem querer nada do meu pai, mas pelo menos eu tenho uma condição de sobrevivência. E quando ele chega diante do pai, ele fala não somente que pecou contra o pai, mas que pecou contra o céu. E o pai ali o recebe, faz alegria. Olha, e quando a gente olha, anel no dedo significa autoridade. Sandálias nos pés significa firmeza.
Roupas limpas significa pureza. O Pai estava restituindo tudo. Então, assim, o que eu quero que você entenda? O processo de conversão, quando Deus entende o nosso arrependimento genuíno e verdadeiro, Ele restaura tudo. O menino tinha perdido tudo, voltou todo estrambelhado, né? Ele restaura tudo, ele recebe com beijo, com abraço, ele recebe com bens, ele recebe purificando, ele recebe limpando, ele recebe restaurando. Olha só o que Deus faz. Há um processo de limpeza, há um processo de restauração, há um processo que Deus faz que traz alegria e satisfação. E essa alegria e satisfação é de quem? Do próprio Deus. Porque Ele enxerga em nós um arrependimento, uma restauração, uma mudança. Esse é o processo de conversão. E isso precisa vir de dentro, como aconteceu com a vida do filho pródigo. Como acontece com a minha vida, como acontece com a vida de pessoas, como acontece com a sua vida e milhares de pessoas que quando olham para dentro, sabe que tinha de tudo, fez aquilo que não era agradável, mas faz um reset e volta para a origem. A única coisa que Deus quer de cada um de nós é voltar para Ele. E aí sabe o que Ele faz? Ele vem de encontro, Ele abraça, Ele dá beijo, Ele põe anel, Ele põe sandália, Ele te põe roupa limpa e Ele te dá festa. Isso é o que Deus faz. Por isso que a palavra de Deus diz que há festa no céu quando um único pecador se arrepende. Festa no céu, quando um único pecador se arrepende. Você está entendendo a importância do arrependimento? Desses tijolinhos que está aqui atrás de mim? Que você ali, quando tem um arrependimento, gera ali uma estrutura que vai fazer você crescer cada dia mais. Por isso que o arrependimento ele tem que ser constante e contínuo. Pode ser as coisas grandes que nós falhamos aos nossos olhos, pode ser coisas pequenas. Esse arrependimento nos transforma, nos molda e nos faz voltar ao Pai cada dia mais. Okay? Tem um outro texto aqui em Mateus 18, 3, que Jesus Cristo fala como que deve ser esse arrependimento na nossa vida. Olha isso aqui, ó, 18, 3. E disse, eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. E aí Jesus Cristo está dizendo que nós precisamos se converter como e se tornar como crianças para a gente entrar no reino dos céus. O que a gente vê com uma criança? Uma criança, uma está brigando com a outra, tá, daqui a pouco rola para lá, rola para cá, encrenca, um chora com um lado, um chora com o outro. Aí vai, às vezes envolve até os pais ficam tudo bicudo um com o outro lá. Daqui a pouco, você vai dar 5 minutos, tá tudo brincando de novo, brincando, pulando, né? Mas o que aconteceu? Você estava brigando agora há pouco, o que aconteceu? Já passou, já resolvemos, né? Antigamente, né, tinha fazendo, eu estou de mal de você, agora eu estou de bem. É assim criança que faz. É a coisa mais simples que tem. E por muitas das vezes Deus está falando, eu quero que vocês se tornem como crianças. É assim, porque se vocês não se tornarem ou não se converterem a ponto de ser como criança, não entra no reino dos céus. Vocês tá dando para entender como que deve ser o nosso coração? Como que nós devemos nos purificar? Como que nós devemos nos limpar? É simples. Eu fico com mágoa, com rancor, com tristeza, não sei o quê. Não adianta, com remorso. Arranca isso da sua vida. Dá um basta, tira isso daí. É hora de você parar, olhar e enxergar onde você deve fazer consertos na sua vida. Aonde você deve arrumar, consertar. Porque é isso que Deus está esperando para mim e para você. Tá bom? E Ele tem perdão. A partir do momento que eu e você nos arrependemos, nós nos convertemos, nós nos voltamos para Ele, há festa no céu. E o que Deus está dizendo em todo lugar, em qualquer momento da Bíblia aqui, é que todos venham a se arrepender. Que aí vem o processo de mudança. Ok? Continuando aqui. Isso vai gerar um fruto. O arrependimento, que chama-se o fruto do arrependimento. Isso vai acontecer na nossa vida e vai gerar o quê? Bons frutos. Vai vir mudança e é uma atitude, gente, que vem de dentro para fora. Eu sempre tenho falado isso, uma mudança começa no seu interior, que é revelada através de um estilo de vida transformado em ações externas. Ou seja, você vai mudar o seu falar, ninguém vai ter que falar assim, você não pode falar mais isso. Não, você faz isso de forma natural, você começa a entender que aquela forma que você falava não era muito adequada. Agora você começa a
ter graça naquilo que você fala. Aquilo que sai da sua boca agora é manancial de vida, é um rio de água viva. Tá? Então são atitudes que você começa a mudar naturalmente. Porque o quê? Porque a semente de Deus, a natureza de Deus começa a ser implantada através de você, em você, através do Espírito Santo. Ok? E é o Espírito Santo que vai nos modelando. E é um progresso. Tá? É um progresso. Nós estamos aí etapa por etapa. Às vezes o progresso pode ser lento, mas é firme. Ok? Continue firmado sem desistir. 2 Coríntios 3,18. Eu quero abrir com vocês aqui. Ó. 2 Coríntios, né? Tem 2 Coríntios aí, você vai achar aí. Primeiro carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 18. Diz assim, ó. Como que deve ser a nossa vida em relação ao progresso? Olha o que diz assim, ó. E todos nós, que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. E uma outra tradução diz assim, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, o que a palavra de Deus está querendo mostrar aqui? Nós somos como que por um espelho. A glória de Deus está manifesta para nós como que por um espelho. Mas ela vai sendo transformada de glória em glória, etapa por etapa. Deus vai nos modelando cada dia que passa para parecer com Ele. Lembra, eu já falei lá nos estudos anteriores, que é como o ourives que põe o ouro na fornalha, que ele vai e tira várias vezes, até que no final ele tira, e aí o rosto dele começa a contemplar, né, na face do ouro, ou seja, quando ele enxerga na face, a sua face no ouro, significa que ele foi purificado. É a mesma coisa com a gente, Deus nos purifica, vai nos purificando, e a partir do momento que ele vê a face dele em nós, significa que a glória dele foi manifesta em nós. E é isso que ele quer fazer. Deus não quer se esconder de você, nunca quis e não quer. A única coisa que ele quer é que você se aproxime dele. Você se aproximou dele, o que acontece? Ele faz a mesma coisa que fez ali com o filho pródigo. Ele vai de encontro. Você pode ver que em nenhum momento Deus ali, ó, o pai pediu para alguém ir atrás do filho. O filho foi embora. Ele teve as suas consequências. Ele agiu de forma equivocada, de forma errada, de forma irresponsável. Ele fez tudo aquilo. Mas na hora que ele, vamos lá, na palavra que a gente conhece, atinou, mudou, pensou, pô, eu vou voltar. Na hora que ele voltou, quando o pai enxergou, já estava na visão do pai que ele estava voltando, aí é o pai que vai de encontro, aí é o pai que abraça, aí é o pai que beija, é o pai que cuida, é o pai que pega no colo, é o pai que dá festa, é o pai que dá roupa, que dá anel, que dá tudo isso. Então Deus, ele tem tudo isso para nós a partir do momento que nós nos voltamos para ele. É só isso. Ele só quer que você volte para Ele. Quando você volta e tem um encontro com Ele, você vai querer ir embora para quê? Você já foi uma vez. Para que vai de novo? Então, assim, Ele quer cuidar de nós. E Ele tem esse prazer. E aí Ele começa a derramar da sua glória. Manifestar a sua glória em nós. Para que nós possamos viver e ser transformados de glória em glória. Ok? É isso que Deus nos chama. E olha só que coisa linda aqui, Filipenses 1,6. Deixa eu ver aqui onde é que eu pus aqui, deixa eu ver se foi nessa aqui. Está nessa aqui, ó. Filipenses também. Você estava aí em Coríntios, vai um pouquinho mais para frente aí, ó. Você vai lá, você vai passar Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Tá? Filipenses capítulo 1, versículo de número 6. Diz assim, ó. Deixa eu só achar aqui, ó. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Em uma outra tradução, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, Deus começou uma boa obra em nós e Ele vai aperfeiçoando, Ele vai melhorando a partir do momento que a gente permite que Ele faça uma mudança em nós. É como o vaso que está sendo modelado na mão do oleiro. A partir do momento que nós permitimos que Deus nos molde, Ele vai nos modelando para parecer cada dia mais com Ele. Então, é essa nossa vida cristã. Permitir que Deus molde. Agora, se você é um vaso duro, se você é um vaso
teimoso. Se você é um vaso que dá trabalho, aí Deus fala assim, vou ter que quebrar esse vaso, esmiuçar, pôr água nele de novo, modelar para eu poder fazer aquilo que eu desejo dele. Então assim, o quanto você é mais maleável em relação a Deus, ao ouvir a sua voz e a entender o que ele tem para a sua vida, melhor é o seu caminhar com ele. Então assim, não resista ao que Deus quer fazer na sua vida. Simplesmente fala assim, tem muita gente assim que eu até já ensinei e vou ensinar isso para você. Não fique perguntando para Deus os porquês que você está passando por isso, isso e isso. Pergunte para Deus para quê. É diferente. O questionamento, por que eu estou passando por isso? Não. Para que eu estou passando por isso? Porque tem ensinamento. Toda a situação, até mesmo a mais adversa que você está vivendo, tem um ensinamento por trás. Tem algo que Deus quer que você prevaleça, você passe, para que você possa progredir. Não é retroceder, é progredir. Nós somos provados como que pelo fogo. E é isso que Deus está fazendo com a gente, para que a gente possa dar mais um passo. O próprio Jesus passou por inúmeras etapas, ele não pulou nada. Ele foi até o fim, até o final e morte de cruz. Ele não desistiu e ele passou. Se o próprio Filho de Deus passou por todas as etapas, por que você vai querer pular? Se o próprio Filho de Deus, logo depois do batismo, passou no deserto, 40 dias e 40 noites no deserto, teve fome, teve trigo, por que você não vai passar pelo deserto, meu filho? Quem que você pensa que você é? Por que a gente não vai passar? Então, assim, entenda, mas em todas as situações, você nunca vai estar sozinho. Vai ter coisas que você vai ter que enfrentar, passar, suportar para vencer. E vai ter coisas, como vai acontecer com o filho pródigo, que tem pessoas que vão querer ir embora. E vão enfrentar situações complexas, difíceis, até chegar lá, no momento lá que ela vai olhar assim, pô, eu preciso voltar para o pai, eu preciso voltar para os braços dele. E isso pode acontecer também. Então tem inúmeras pessoas, não é uma regra, vai depender do seu comportamento. Eu só digo para você, seja maleável à vontade de Deus. Não seja resistente para não acontecer situações complexas na sua vida. Não que Deus queira que isso aconteça, mas é de acordo com a sua forma de se modelar à vontade do Pai. Ok? E para encerrar aqui, eu quero que você abra lá em Salmo primeiro Salmos, esse é fácil, tá? Provérbios, Salmos, ali está tudo pertinho ali. Ruth, né? Jó, vai tudo ali pertinho ali, você vai achar. Se você achar Jó, Salmo é grande, é fácil de achar, tá? Salmos capítulo 1, versículo de número 3, Antigo Testamento, diz assim, ó, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. O que Deus quer que aconteça comigo e na nossa vida, na minha e na sua vida? Né? Deus quer que nós sejamos como árvore plantada junto a ribeiros de água. O que acontece com uma árvore plantada perto de um ribeiro, perto de um riozinho, né? perto de um córrego? Né? Ela dá o fruto na estação própria. O que acontece? As folhas não caem e o que ela faz? Ela cresce. Então Deus quer que a gente possa frutificar. Então, ou seja, o arrependimento gera fruto, gera transformação para a sua vida e para as pessoas que estão em volta de você. O arrependimento não traz... Gente, o que aconteceu na vida de Pedro? O arrependimento dele, olha quantas pessoas foram abençoadas por Pedro. Olha quantas pessoas viram a transformação na vida de Pedro. Ou seja, o seu arrependimento não é benéfico só para você. A sua conversão não é benéfica só para você. Inúmeras pessoas vão ser afetadas por essa sua decisão. Você está entendendo o quanto é forte isso que eu estou falando aqui para você hoje? O quanto pode gerar de impacto na cadeia das pessoas que estão próximas de você? Eu tenho um grupo de convívio de pessoas, 50, 100, 200. Cada um de nós tem um grupo de pessoas. Essas pessoas te enxergam, essas pessoas te veem. E a transformação que acontece na sua vida vai gerar impacto. Alguém vai te procurar em algum momento da sua vida para saber o que está acontecendo com você. Por que você fazia aquilo e agora você não faz mais? Aí você vai poder mostrar o que Deus é capaz de fazer e de realizar. É só isso. É simples assim. Você vai falar o que Deus fez e faz na sua vida. Você pode contar a história do filho pródigo. Você pode contar a história de tantas outras pessoas que um dia tiveram arrependimento, se converteram e foram homens e mulheres de Deus usados de forma sobrenatural. Até mesmo a história de Paulo, que é São Paulo, que é o apóstolo Paulo, um homem que era perseguidor,
um homem que ajudou a matar o Estevão, um dos discípulos de Jesus, que segurou as roupas das pessoas que estavam apedrejando ele, se torna o maior do Novo Testamento, mais do que Pedro, que é o que mais escreve o Novo Testamento, que é o apóstolo Paulo. Um homem que era perseguidor, um homem que estava a fim de destruir todos os discípulos de Jesus Cristo, e agora ele passa a ser um que anuncia a transformação que é realizada em Jesus. Olha o que Deus é capaz de fazer. Se ele fez isso na vida de Paulo, ele pode fazer isso na sua, ele pode fazer isso na minha e de toda a humanidade. Ok? Então é isso que eu queria deixar de mensagem para você. Não há nada perdido. Avalie a sua vida, faça as correções, não tenha remorso, não fique achando que para você não tem mais jeito, porque tem. O único pecado que não tem salvação é o pecado da blasfêmia com o Espírito Santo, que não tem perdão. Esse aí não tem perdão. O restante, tudo que você fizer, Deus é capaz de perdoar e te limpar. Tá bom? Então eu queria agora orar por você, para que você pudesse fazer uma reflexão em você, para você pedir a Deus uma transformação na sua vida. Ele te vê, aonde você está, na hora que você fizer esse estudo, em que lugar você estiver, Ele está vendo você, Ele enxerga você, e o mais importante, Ele enxerga o seu coração, e Ele almeja transformar a sua vida, transformar a vida minha e de cada um de nós. Vamos fazer essa oração? Pai amado, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu quero orar por cada pessoa, Senhor Deus, que está participando comigo, Pai, desse estudo de hoje. Um estudo, Pai, que mexe com a gente, mexe com o nosso interior, Senhor Deus, porque há um processo de transformação, há um processo de mudança, Pai, que o Senhor quer realizar dentro de nós. Mas isso acontece, Pai, a partir do momento, Pai, que nós olhamos para dentro e pedimos ao Senhor mudança. Nós nos arrependemos, ó Pai, nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa estar nos usando como aconteceu na vida de Pedro, como ele foi, ó Pai, grandemente usado, principalmente no livro de Atos. Eu peço a Ti, Senhor Deus, que cada pessoa que está comigo hoje, fazendo esse estudo hoje, Pai, possa saber, Pai, que ela é valorizada pelo Senhor, que ele é filho e filha do Senhor, e que tem, Pai, um projeto, um propósito do Senhor a ser cumprido. Por isso, ó Senhor Deus, toca em cada vida, em cada alma, em cada coração, e faz com que ela entenda, independente do que ela fez, há uma forma dela voltar para o Senhor. Se há pessoas, ó Pai, como o filho pródigo hoje, que elas retornem, que elas não fiquem querendo, Pai, comer bolotas de porco, mas que elas queiram voltar para o caminho do Pai, Pai, pedir perdão e ter um novo começo, um novo recomeço. Espírito Santo de Deus, toque em vida hoje e que vidas se aproximem do Senhor. Essa é a minha oração nesse dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido? Se você fez essa oração, Deus te abençoe. Arrependa-se do fundo da sua alma, do seu coração. Venha para o caminho do Senhor Jesus Cristo, que Ele vai te guiar e vai te fortalecer. E é só uma etapa da sua vida, mas é a principal para que haja um processo de mudança e de vitória para você crescer cada dia mais. Ok? Bom, semana que vem nós vamos falar sobre um novo estudo. Tá? A semana que vem nós vamos falar de fé para com Deus. Fé para com Deus. O quanto é importante o processo da fé. Tá? Então, semana que vem, venha, participe junto comigo. Você está no processo aí. Aprendemos a etapa do arrependimento. Maravilha, já falamos sobre o novo nascimento, o arrependimento. Agora é fé. É ser fortalecido na fé. Falamos de fundamento, agora vamos dar mais um passo. Fé, crescer em fé. E aí a gente vai falar de uma fezinha, não vou falar uma fezinha que parece que é jogo, né? Não. Vamos falar sobre de fé para com Deus e fé de Deus. Tá? São coisas diferentes. Ter a fé de Deus e fé para com Deus. Isso eu explico para vocês semana que vem, no próximo estudo. Por isso eu peço para você, não acompanhe. Já passou da metade, tá? Mais um pouquinho a gente vai começar a falar de uns assuntos mais, de maior gostinho aí, que vocês vão gostar bastante. Tá bom? Então eu aguardo vocês semana que vem, junto aqui, quinta-feira, aprendendo aqui a palavra de Deus. Participe das demais programações de terça, de quinta, de sábado aí da TV Itajubá e nos ajuda na divulgação. Lá no YouTube você tem como você achar lá Espaço Gospel, TV Itajubá, aí você escolhe qual é o estudo que você quer ver lá, vai lá. Lá no YouTube você acha dessa forma, no Facebook você também acha e também tem o aplicativo da TV Itajubá que você pode fazer isso também. Tá bom? Então, Deus abençoe. Semana que vem estaremos juntos. Uma grande semana para você. Deus te abençoe e até a próxima, querendo Deus.